Quem foi seduzido pela proposta da Avestruz Master, hoje amarga as consequências de uma escolha errada. Vamos investir, que em 6 meses a gente vai aumentar mais uns 5 mil aí, né? Perdemos tudo, ficamos sem nada. Eu achei que a avestruz ia dar certo, eu gastei um dinheirão com a avestruz. Naquela época, naquela época da avestruz, me enganaram. Imagine investir as suas economias em algo que promete retornos absurdos e por um tempo parece funcionar. O dinheiro entra, os lucros crescem e você sente que encontrou uma verdadeira mina de ouro. Agora, imagine que essa suposta mina de ouro consiste em investir em granjas de avestruzes. Ele ia chocar, ia fazer o avestruzinho e ia vender filhote. É uma produção. Mas quem que vai querer comprar um filhote de avestruz? Naquele tempo era moda. Parece estranho, mas você acreditaria que se alguém te dissesse que criar essas aves poderia garantir lucros altos e rápidos? Pois foi exatamente essa promessa que induziu milhares de pessoas a investirem todo o seu dinheiro no Avestruz Master. Foi uma enganação que teve aí, né? Era moda. Né? Tanto é que milhares de pessoas compraram, ninguém tem mais. Deu o maior prejuízo. O ano era 1998 e naquela época o grupo Avestruz Master estava em todos os lugares. Ao andar na rua, você se deparava com outdoors da empresa. Ao ligar a TV, de repente surgiu um comercial da companhia. No rádio, eles dominavam boa parte das propagandas. Você já imaginou ganhar até 11% ao mês com um investimento seguro e lucrativo? Conheça a Avestruz Master, uma empresa sólida e inovadora que está revolucionando o mercado com a criação de avestruzes. Até mesmo em eventos importantes com políticos e autoridades, lá estavam eles, exaltando o legado da empresa. Temos a oportunidade de transformar o Brasil em líder mundial no setor que o agronegócio do avestruz, além de ser uma alternativa promissora, é também o principal instrumento de desenvolvimento para o país. A estratégia de marketing era tão agressiva que dominava a mente das pessoas. Tornou-se tão viral que até em meados de 2005, pouco antes de o negócio desmoronar, nos churrascos com amigos e familiares, lembro de um vizinho se gabando dos lucros extraordinários que estava obtendo com os investimentos nos títulos do Avestruz Master. Ele dizia que aquilo estava mudando a sua vida para melhor, e de certa forma era verdade. Muita gente realmente estava prosperando, trocando de carro, comprando casas e fazendo viagens. Em uma dessas confraternizações, esse vizinho puxou conversa com meu pai. Empolgado, ele começou a contar como estava ganhando muito dinheiro com a empresa e garantiu que aquilo era o futuro dos investimentos e reforçava que cada contrato era uma garantia de retorno certo e muito acima do mercado, insistindo que todo mundo estava aproveitando aquela oportunidade e que meu pai também deveria investir. Mas como meu velho sempre foi um homem muito desconfiado, ele não se deixou levar pela empolgação e questionou se aquilo realmente fazia sentido e se era sustentável. Afinal, enquanto a taxa Selic, aquela que regula a economia, girava em torno de 19% ao ano, o Avestruz Master prometia impressionantes 11% ao mês, um rendimento surreal, equivalente a mais de 132% sobre o capital aplicado. Quando meu pai questionou essa matemática, o vizinho apenas desconversou e preferiu zombar dele, taxando-o como invejoso. E tudo parecia mesmo estar indo muito bem, até que um belo dia, essa pessoa foi até uma agência da Avestruz Master para resgatar os seus rendimentos. Mas, ao chegar lá, se deparou com uma fila quilométrica de pessoas que aguardavam desesperadas por um atendimento. A agência estava de portas fechadas e algumas horas depois, os jornais noticiaram que todas as unidades da empresa em todo o Brasil haviam encerrado as atividades da mesma forma. Foi então que a dura verdade veio à tona. Tudo não passava de uma farsa. A Avestruz Master era, na verdade, um esquema de pirâmide financeira. As vítimas perderam tudo, economias que levaram anos para juntar, fruto de sacrifícios, trabalho árduo e renúncia a sonhos e momentos com a família, que em um piscar de olhos simplesmente desapareceu, sem aviso,
sem explicação, pegando a todos de surpresa. Isso aconteceu com milhares de brasileiros que confiaram na Avestruz Master, uma empresa que se apresentava como um sólido negócio no ramo da agropecuária e que prometia revolucionar o mercado com a criação e comercialização de avestruzes. Eles alegavam que a carne da ave tinha alto valor de mercado e que o couro e as penas eram produtos muito procurados na indústria têxtil. Mas, por trás desse discurso promissor, escondia-se um dos maiores esquemas de pirâmide financeira já vistos no Brasil. O golpe deixou um rastro devastador, prejuízos de cerca de R$1 bilhão, que lesou mais de 50 mil pessoas. Como eles conseguiram enganar tanta gente por tanto tempo? Como foi possível que milhares de pessoas acreditassem cegamente que estavam diante de uma oportunidade de uma vida? Hoje, eu vou te contar como funcionava essa pirâmide, quem lucrou com isso, como ela desmoronou e o que aconteceu com os envolvidos. Será que os investidores conseguiram recuperar o dinheiro perdido? Fique até o final. O Avestruz Master foi fundado no início dos anos 1998, em Goiânia, Goiás, por Gerson Maciel da Silva. A empresa inicialmente operava como uma fazenda de criação de avestruzes, oferecendo produtos como carne, couro e plumas, visando o mercado de luxo voltado principalmente para a indústria da moda. Com o crescimento desse mercado alternativo e o potencial financeiro que ele apresentava, no início dos anos 2000, Gerson Maciel decidiu expandir os seus negócios e implementar um modelo de investimentos baseado na promessa de altos retornos financeiros com a criação de avestruzes. Para atrair mais investidores e ampliar a base de clientes, a empresa intensificou campanhas publicitárias e eventos de apresentação do negócio, tornando-se amplamente conhecida, especialmente na região centro-oeste do Brasil. Com um aumento expressivo de investidores, a empresa começou a operar com um modelo que ia além da simples comercialização de aves, adotando um esquema em que os investidores compravam contratos de aquisição e criação de avestruzes, com a promessa de uma recompra futura por valores superiores ao investimento inicial. Esse modelo atraiu milhares de pessoas que viram na proposta uma oportunidade de ganhos fáceis e rápidos. A empresa vendia e criava os animais, comprava os ovos e ainda garantia a recompra das aves por meio de títulos. O retorno prometido era maior que 11% ao mês. Ao aplicarem o dinheiro, os investidores recebiam cédulas de crédito rural ou contratos de investimentos, simulando a venda de avestruzes, quando na verdade o negócio consistia apenas na captação de recursos para pagar juros aos primeiros investidores que já havia entrado no esquema anteriormente, o famoso esquema de pirâmide. Ao longo dos anos, tudo parecia mágico. Quem lucrava com a Avestruz Master logo chamava amigos e familiares para fazerem parte do negócio. Afinal, até certo ponto a empresa pagava juros mensais expressivos. No entanto, o capital total investido permanecia nos cofres da companhia e os investidores tinham acesso apenas aos rendimentos. À primeira vista, isso parecia um excelente negócio, especialmente para quem entrou logo no início do esquema. Com um retorno mensal de 11% sobre o capital investido, era possível recuperar todo o valor aplicado em menos de um ano, mas é aí que entra o fator ganância. Mesmo após receber de volta o valor investido, muitos investidores optavam por reinvestir não só o que haviam recebido, mas também novos aportes de outros investimentos. Teve gente que vendeu casa, terreno, empresas, pegou dinheiro emprestado no banco
A ideia de uma oportunidade única fez com que muitos realocassem outros investimentos para a Avestruz Master. Com os amigos e familiares vendo seus conhecidos ganhando dinheiro, também eram influenciados a se juntarem ao negócio, temendo perder essa chance imperdível. O resultado, com mais pessoas entrando, o volume de dinheiro investido na Avestruz Master crescia cada vez mais. O grupo chegou a dominar o mercado de capitais no início dos anos 2000 e possuía cerca de 40 fazendas espalhadas por todo o Brasil. A empresa afirmava que vendia filhote de avestruz e que era responsável pelo abate e pela venda da carne dessas aves. Durante seu auge, a Avestruz Master teve um crescimento impressionante. A empresa atraiu cerca de 50 mil investidores, sendo 30 mil apenas no estado do Goiás, e comercializou contratos que supostamente representavam cerca de 600 mil avestruzes. Porém, mesmo crescendo de forma impressionante, ano após ano, a empresa esbarrou em um problema. Estava comercializando títulos mobiliários sem autorização legal. Essa irregularidade levou o Ministério Público a investigar o caso, e foi aí que uma série de mentiras e inconsistências veio à tona. A maior delas: nenhuma ave havia sido abatida, apesar de a empresa alegar ter abatido mais de 600 mil avestruzes no país. A companhia não possuía os ativos correspondentes aos contratos que vendia. Na realidade, havia apenas 38 mil aves, uma fração mínima dos 600 mil avestruzes que constavam nas cédulas de crédito rural negociadas. O número de títulos estava inflado e, na prática, grande parte das aves comercializadas sequer existiam. Provavelmente eram usadas apenas para multiplicação das cédulas rurais para serem negociadas e sustentar a ilusão de um negócio legítimo. A verdade é que tudo não passava de uma fachada construída com cerca de 4 milhões de reais investidos em publicidade, valores da época. O esquema funcionava usando o dinheiro de novos investidores para pagar aqueles que já estavam na empresa, criando a sensação de um lucro fácil e garantido. Esse ciclo se manteve por um tempo. Enquanto novos investidores entravam, gerava caixa para o pagamento dos antigos e continuava criando a falsa impressão de que o sistema funcionava perfeitamente. No entanto, assim como qualquer pirâmide financeira, bastaria uma falha na cadeira de dinheiro para que tudo se desmoronasse. Essa falha veio com o avanço das investigações. O castelo de cartas começou a ruir. Com a empresa em colapso, o cerco começou a se fechar para o dono da Avestruz Master e seus diretores, que passaram a ser alvo de investigações e responder na justiça pelas fraudes cometidas. O esquema da Avestruz Master começou a desmoronar em 2005, quando o Ministério Público Federal entrou em cena. Foi nessa época que descobriu que a Avestruz Master estava vendendo papéis de investimento sem autorização do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Essa investigação revelou uma série de irregularidades. A empresa emitia títulos de investimentos fraudulentos e inflacionados, sustentados pela venda fictícia de aves que sequer existiam. Na prática, a Avestruz Master atuava como uma instituição financeira clandestina, sem regulamentação e fora de qualquer fiscalização. Durante 7 anos de operação, as autoridades não interviram, e quando finalmente agiram, já era tarde demais. Após a denúncia do Ministério Público, os donos da Avestruz Master não conseguiram comprovar que se tratava de um negócio legítimo. A justiça bloqueou os recursos financeiros da empresa, suspendeu as suas atividades e proibiu a captação de novos clientes. Sem caixa para pagar os investidores, no ano seguinte, diante do cerco jurídico, a falência do grupo foi decretada. Milhares de investidores foram pegos de surpresa e perderam tudo o que havia aplicado nos chamados títulos podres. Em 2008, os investidores recorreram ao poder público, alegando danos materiais. Argumentaram que o Ministério Público Federal tinha conhecimento das irregularidades e que o Banco Central deveria ter intervido, já que a empresa funcionava como uma instituição financeira. No entanto, a Avestruz Master não tinha autorização para operar nesse segmento, o que dificultou uma fiscalização mais rigorosa por parte das autoridades.
Em 2006, 3 ex-diretores da empresa foram denunciados pelo Ministério Público. Em 2010, foram condenados em primeira instância a mais de 38 anos de prisão. A Justiça Federal de Goiás também determinou que 2 filhos e o genro do fundador da Avestruz Master indenizassem os investidores em R$100 milhões. O fundador da empresa, Gerson Maciel da Silva, morreu vítima de câncer no fígado 2 anos depois. Já os demais envolvidos foram condenados em primeira instância pelos crimes contra as relações de consumo e a economia popular e o sistema financeiro, por terem ofertado títulos mobiliários sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Em 2013, a Justiça retirou a obrigação de ressarcimento financeiro aos lesados do processo. Isso aconteceu porque a ação penal foi proposta antes de 2008, ano em que entrou em vigor uma lei que permitia ao juiz criminal determinar o pagamento de indenização durante o processo penal. Como essa lei não poderia ser aplicada de forma retroativa, a Justiça decidiu que os lesados deveriam buscar essa compensação na Justiça Civil. Além disso, os 3 diretores condenados passaram a cumprir pena em regime semiaberto. Mais tarde, em 2019, saiu a sentença definitiva. Gerson Maciel da Silva Júnior, filho do fundador, foi condenado a 6 anos de prisão e 120 dias de multa. Patrícia Áurea da Silva Maciel, outra filha de Gerson, recebeu a mesma pena. E Emerson Ramos Correia, genro do fundador, foi condenado a 5 anos de prisão e 36 dias de multa. O golpe deixou cerca de 50 mil vítimas em todo o Brasil, sendo 30 mil apenas em Goiás. De acordo com o Ministério Público Federal, o prejuízo total ultrapassou a casa de R$1 bilhão. O temor de não ver mais a cor do dinheiro gerou desespero entre os investidores. Processos contra a empresa surgiram em 5 estados e no Distrito Federal. Em 2007, foi determinada a liquidação de todos os bens da massa falida do grupo Avestruz Master, fazendas, frigoríficos e bens particulares, como lotes, apartamentos e veículos, foram vendidos sob o controle da Justiça Federal. No entanto, o montante arrecadado não foi o suficiente para cobrir todos os prejuízos, principalmente devido às dívidas trabalhistas e aos débitos com a Fazenda Pública Nacional, que incluíam os custos do processo de falência e da recuperação judicial. Resultado: quem investiu perdeu tudo. Alguns pontos ajudam a identificar se um investimento é suspeito. Uma dica importante é desconfiar de promessas de retornos muito acima da taxa Selic, uma das principais referências da economia. Também é preciso ter cautela com propostas que garantem retornos fixos. É recomendável verificar a situação cadastral do CNPJ da empresa no site da Receita Federal e confirmar se a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o SENAI, é compatível com o tipo de atividade proposta. Além disso, a regularização da empresa junto à Anbima ou ao Banco Central é fundamental. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, também desempenha um papel essencial na fiscalização e regulamentação do mercado financeiro. Em seu site é possível acessar um manual de proteção e educação financeira, além de uma ferramenta de consulta de empresas e administradores para verificar se estão devidamente cadastrados. A história da Avestruz Master é um alerta para todos nós. Golpes financeiros como esse continuam a surgir, muitas vezes disfarçados de oportunidades imperdíveis, como esses anúncios que estão surgindo aqui nessa plataforma. Sinais de gráficos para operar criptomoedas, opções binárias, dólar, índices futuros. Tem um rapazinho também dizendo que avaliar empresas nas plataformas dá dinheiro, cerca de R$500 por dia. Cuidado, não é fácil lucrar essa quantia por dia, sem se dedicar a um projeto sério que demanda muito esforço e energia para solucionar um problema ou dor de alguém. A lição que fica é clara: desconfie de promessas de lucros fáceis e altos retornos financeiros. Pesquise, informe-se e, acima de tudo, proteja o seu dinheiro. Se você gostou desse conteúdo e quer aprender mais sobre como identificar e evitar golpes financeiros, não deixe de assistir ao nosso último vídeo que fala sobre a pirâmide do caso da Telex Free. O link
link está aqui no canto superior direito da tela. E aí, curtiu conhecer essa história? Então não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, que vai seguir essa mesma dinâmica de pirâmides, fraudes e escândalos corporativos. Tchau e até a próxima!